Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Jesus te espera a todo instante. Por amor a você que Jesus padeceu, derramou o teu sangue. Alma cansada, não fique triste nem abatida. Só Jesus te dá vida, só Ele liberta e pode salvar. Te dá vida, só Ele liberta e pode salvar. Alma cansada, venha depressa a Jesus se entregar. Alma cansada, só Jesus te dá vida, só Ele liberta e pode salvar. Só Jesus te dá vida, só Ele liberta e pode salvar. Só Jesus te dá vida, só Ele liberta e pode salvar. Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito seja com cada um de nós nesta programação de redenção pelo poder. Nós vamos aqui continuar falando
do assunto que nós começamos a falar sábado passado, a respeito da doutrina do apóstolo São Paulo. É bom lembrar que nós só identificamos o verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o falso profeta, o falso apóstolo, o falso pregador, é através de sua doutrina. A doutrina identifica o pregador. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, ele deixa bem claro que o evangelho que ele anunciou, ele não aprendeu de homem algum. Ele não recebeu de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem pregador, nós, os pregadores, precisamos de pregar a revelação de Jesus Cristo. A mensagem do apóstolo São Paulo, ela não entrou em contradição com as mensagens que foram pregadas pelos apóstolos, pelos discípulos. O apóstolo São Paulo, segundo as suas próprias palavras, ele se considerou um abortivo, um que nasceu depois dos apóstolos. Ele nasceu depois. Mas você nota que a mensagem do apóstolo São Paulo não entrou em choque com a mensagem do apóstolo São Pedro, não entrou em choque com a mensagem de Filipe, não entrou em choque com a mensagem de João, o apóstolo, não entrou em choque com a mensagem de nenhum dos apóstolos que o antecedeu. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e propriamente o capítulo 2, nós vamos encontrar uma mensagem pregada pelo apóstolo São Pedro. No versículo 13 do capítulo 1, a Bíblia diz que estavam ali os 11 apóstolos, incluindo até mesmo Maria, a mãe de Jesus, e outras irmãs que estavam lá, e a Bíblia narra que havia cerca de 120 pessoas no cenáculo, e Pedro relatou os cumprimentos das Escrituras Sagradas diante de toda aquela gente, diante de todos aqueles apóstolos, Tiago, Filipe, André, Bartolomeu, e todos eles estavam ali, e nenhum deles chamaram a atenção do apóstolo São Pedro. Gente, a gente não vê no livro dos Atos, na sequência dos capítulos, eles corrigindo Pedro. Mas Pedro se pôs de pé e começou a pregar, especialmente após a descida do Espírito Santo sobre todos eles ali no cenáculo. E Pedro chamou Jesus de Senhor. Ele fez toda a casa de Israel, que ali se encontrava presente, saber que Deus havia feito Jesus de Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus, o qual vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta foi uma mensagem pregada pelo apóstolo São Pedro. As pessoas ouviram, os apóstolos ouviram, a mãe do Senhor Jesus também viu, as irmãs viram, 120 pessoas, sem falar
aquele número enorme de gente, de pessoas que estavam ali e que ouviu esta mensagem e que foram testemunhas e até se compungiram em seus corações, creram na mensagem de Pedro, se arrependeram de seus pecados. A Bíblia, em Atos 2, afirma que houve um acréscimo de quase 3.000 almas com a pregação deste apóstolo. O apóstolo Pedro afirma que Jesus foi feito Senhor e Cristo. Deus o fez ser Senhor. O senhorio esteve e está sobre o Senhor Jesus Cristo. Paulo, em suas palavras, na sua primeira carta, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que os príncipes de Israel crucificou a Jesus por eles não terem conhecido a Jesus como Senhor. Atos capítulo 2, versículo 8, Paulo afirma que eles crucificaram por não conhecê-lo. Se eles houvessem conhecido o Senhor da glória, eles não o teriam crucificado. Pedro chamou Jesus de Senhor. E Paulo vem e afirma que eles crucificaram porque eles não o conheceram. Porque se eles tivessem conhecido o Senhor da glória, eles não teriam crucificado. E até hoje, agora mesmo, no meio da nossa sociedade, no mundo de hoje, o Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado de novo, com os dogmas, com os credos, com os evangelhos que não são evangelhos de Paulo, não é evangelho pregado pelos apóstolos. Eles estão crucificando a Jesus novamente. Mas eu digo que eles fazem isto por falta de conhecê-lo como Senhor. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo afirma que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra como no céu, toma esse nome, o nome do seu Senhor, o nome de Deus na sua vida. É como uma assinatura no céu e na terra. Esta família, a família de Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada pela Bíblia, pela revelação de Jesus Cristo, ela é chamada de esposa, noiva, esposa do Cordeiro. E ela é chamada de mulher. A igreja é chamada na Bíblia de mulher. Qual é a mulher? Que casando-se com um determinado homem, o qual torna ser o seu senhor, e ela não quer receber o nome do seu senhor. Que igreja é esta que não quer receber o nome do seu senhor? Não quer batizar no nome do seu senhor? Não quer se tornar propriedade do seu Senhor? O nome do nosso Senhor tem que estar em nós, na nossa assinatura, como esposa, como mulher, como igreja. E o apóstolo São Paulo é quem diz isto. Efésios capítulo 3, versículo 14, no céu e na terra toda a família toma este nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, foi o apóstolo São Paulo quem diz que esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode revelar isso para você, de que o Senhor Jesus é Senhor, é Pai, é Criador, é Rei. Só o Espírito Santo é que pode convencer você de que Jesus é Senhor. Como chamam a Jesus de Senhor e o nega? Que
ele é Pai? Como chama Jesus de Senhor e nega que ele é o Pai da eternidade? Isaías, no capítulo 9, versículo 6, o chama, profetizou que ele seria o Pai da eternidade, que ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. Só pelo Espírito Santo é que você pode chamar Jesus de Senhor. Se você o chama de Senhor, você está chamando ele de Pai, de Criador, de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Escute aqui, Jesus disse em São João capítulo 14, que não nos deixaria como filhos sem pai. Ele diz, eu vou, mas eu voltarei para vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês como filhos sem pai. E quem deixa órfão é pai. Então Jesus estava dizendo que ele ia, mas não ia deixar nós sem a sua presença. Só que ele voltou, está conosco. E não apenas conosco, mas ele está em nós. O Espírito Santo está em mim, está em todos aqueles que lhe obedecem, como está registrado no livro dos Atos. O apóstolo São Paulo afirma que o Espírito Santo é dado para quem lhe obedece. Se você é obediente à palavra de Deus, se você é obediente à mensagem dos apóstolos, se você é obediente aos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, então é direito você ter Deus em você, ter Cristo em você, ter o Espírito Santo em você. É um direito que você tem, porque o Espírito Santo é dado para quem lhe obedece. Escute esta afirmação aqui do Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 13, versículo 13. Jesus disse, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele disse, eu o sou. Ele disse que ele era Senhor. Agora, escute, vamos ler umas escrituras aqui, em Êxodo, capítulo 6. Vamos para Êxodo, capítulo 6. Eu quero ler essas escrituras com você, porque nós estamos falando de Jesus ser o Senhor, mas no sentido da palavra. Não é dizendo Senhor, 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 porque Jesus disse que nem todos que o chamam de Senhor entrará no reino dos céus, porque não fala pelo Espírito Santo, não fala pela revelação de Jesus Cristo. Nega-o com as suas obras, nega-o com as suas pregações, nega-o por ter aprendido de homens, por ter recebido de homens, mas não fala pela revelação de Jesus Cristo. Êxodo capítulo 6, versículo 2 e o versículo 3 está escrito: falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus desejou que nós o conhecêssemos pelo seu nome. E Ele queria e quer ser o nosso Senhor. Ele quer ser o nosso dono, o nosso proprietário, o dono da igreja, o proprietário da igreja, com quem ele fala, com quem ele ensina, com quem ele ordena, para quem ele ordena, para aqueles que lhe obedecem. Então, com muita propriedade, o apóstolo São Paulo diz
em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi pela revelação de Jesus Cristo que ele ensinou a sua doutrina. Um homem que havia sido instruído aos pés de Gamaliel, com os ensinamentos do seminário que ele havia recebido, só serviu e só estava servindo para ele perseguir a igreja de Jesus. Quando ele pediu carta para ir a Damasco e prender todos aqueles que criam em Jesus como seu Deus, como seu Senhor, ele achou, através de sua teologia, um absurdo as pessoas deixarem de adorar o Jeová, o Criador dos céus e da terra, para adorar Jesus, para oferecer culto a Jesus, um homem que nasceu de uma mulher e que, na compreensão da sociedade, era filho de José, e olha lá, com uma interrogação, porque eles tinham que Jesus era filho de prostituição, que Maria havia traído a José antes do casamento, por sinal estava grávida. E agora com essa história de que foi anunciado por um anjo, de que ele era filho do Altíssimo. A sombra do Altíssimo pousou sobre uma mulher e ela achou-se grávida do Espírito Santo. Mas Paulo teve que ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo em uma sarça, assim como Moisés encontrou com Deus em uma sarça. Ele teve que cair do seu cavalo, cair da sua teologia, cair da sua compreensão teológica que havia aprendido dos homens. Caiu do seu cavalo, aquela luz resplandecente veio contra ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Em outras palavras, aqueles que perseguem a minha igreja, aqueles que têm crido no meu nome, crido na minha palavra, e que têm se tornado a minha igreja, membros do meu corpo, aqueles por quem eu tenho sido cabeça, aquela igreja, senhorita eleita, a esposa do Cordeiro. Você está perseguindo a minha igreja, Saulo. Duro é para ti levantar-se contra os meus aguilhões. E ele vai e pergunta, ouvindo aquela mensagem, saindo daquela luz resplandecente, com mão nos olhos e dizendo: Senhor, Senhor, quem és tu? Ele ouviu esta mensagem: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deixa o diabo perseguir um dos que tem o nome do Senhor Jesus Cristo invocado na sua vida, registrado no seu nome. Ele estará perseguindo o próprio Jesus, perseguindo a palavra, perseguindo os apóstolos. E ele estará entrando em problema com o Criador dos céus e da terra, com o dono da igreja, que nasceu em Atos capítulo 2, a igreja primitiva. Nós estamos aqui com o propósito de restaurar a identidade da igreja primitiva. Com muita propriedade, o apóstolo São Paulo, para encerrar, nós deixaremos esta escritura com você. Aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Veja a mensagem do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, versículo 6, a respeito de Jesus. Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homens, ou de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja o nome que este filho herdou, veja o nome que este templo, este corpo, esse tabernáculo de Deus herdou. Ele herdou o nome do Senhor da glória, ele herdou o nome de Jeová, ele herdou o nome do Criador dos céus e da terra. Para este propósito, o Filho se manifestou para revelar o Pai para as pessoas, para revelar o nome do Pai para as pessoas, para dar-se a conhecer às pessoas. Por isso Paulo diz no versículo 10 do capítulo 2 de Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e a toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. O melhor que você faz, meu irmão, minha irmã, que está questionando nesta hora, o melhor que você faz é dobrar os seus joelhos agora e confessar diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios, que o Senhor Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Confesse que Ele é o Senhor da glória. Confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Agora, para que você não tenha que dobrar os seus joelhos naquele grande dia e confessá-lo. Mas confesse agora, porque Ele está com os seus olhos olhando para você com um olhar de misericórdia e não com um olhar flamejante, com uma tocha de fogo. Deus é quem te abençoe, com fé genuína na palavra de Deus, essa fé que vence o mundo. Amém.